Boa tarde, ótima tarde, espetacular tarde. Muito obrigado por deixar eu entrar na sua casa, no seu serviço, no seu carro ou em qualquer lugar que você esteja me ouvindo e também me vendo através do portal RC1. Hoje, dia 27 de dezembro de 2019, nesta tarde de sexta-feira, peço licença para falar com você. Aliás, já estamos quase finalizando o ano de 2019, hein? Misericórdia! Já estamos às portas de 2020. E no programa de hoje nós vamos falar sobre sabedoria. Qual a diferença entre ter conhecimento e ter sabedoria? O que de fato é sabedoria? Será que sabedoria tem a ver com o quanto você fica atrás de uma carteira e os diplomas que você tem? Ou sabedoria vai muito além disso? Vai muito além dos diplomas e dos títulos que as pessoas carregam? É o que nós vamos falar no programa de hoje. E que tipo de sabedoria que a gente tem que desenvolver? Antes, tem uma frase aqui da Andresa Filizola, que ela diz assim: enquanto cuidam da minha vida, eu cuido do meu coração. Enquanto cuidam da minha vida, eu cuido do meu coração. Escuta, tem muita gente que quer cuidar da sua vida? Tem, não tem? É o que mais tem. Pessoas que querem cuidar da nossa vida. Pessoas que querem tomar conta da nossa vida. Pessoas que querem decidir o que a gente faz ou o que a gente não faz. Isso tem aos montes. E as pessoas às vezes nem percebem que elas estão agindo dessa maneira. Elas estão tão acostumadas a querer mandar na vida dos outros que elas nem percebem que elas estão agindo assim. Sabia? Que tem gente que nem tem consciência disso. Que a pessoa está querendo então impor a vontade dela a uma outra pessoa. Isso é péssimo. Então, olha, enquanto estão cuidando da sua vida, querendo dizer o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, enquanto ficam falando do que você fez ou do que você não fez, das características que você tem ou não tem, de como você deveria ser, enquanto as pessoas estão tão preocupadas em organizar a sua vida, não é isso. Às vezes a pessoa está preocupada em organizar a sua vida. Ela não se preocupa em organizar a dela. Ela está preocupada em organizar a sua. Agora, enquanto elas estão se preocupando com a sua vida, que você cuide do seu coração. Ou seja, que você volte o olhar para você. Que você não se reduza a isso. Que você não se transforme naquilo que os outros querem que você seja, mas que você seja fiel a quem você é. Porque às vezes nós nos tornamos fiéis àquilo que os outros querem que eu seja. Então, se a pessoa quer que eu seja uma pessoa totalmente certinha dentro dos critérios que a pessoa tem de certinho, então, eu tenho que seguir toda aquela regrinha, eu tenho que ficar tudo daquele jeito, eu tenho que agir exatamente daquela maneira, eu tenho que seguir todas aquelas regrinhas, eu não posso deixar que pensem de mim isso, que pensem de mim aquilo, que pensem, ai, pelo amor de Deus, pouquinho dos infernos. Deus me livre de viver desse jeito. Enquanto estão cuidando da minha vida, eu vou cuidar do meu coração. Eu vou ser fiel a quem eu sou. Eu vou ser fiel aos meus princípios. Eu vou ser feliz. Quanta gente nesse mundo infeliz. Por quê? Porque querem viver uma vida que não é dela. Eu quero viver uma vida que não é minha. Eu vou viver de acordo com o que os outros querem. E eu mesmo me deixei, me abandonei. Então isso não é legal. Não façamos isso com a gente porque a gente merece o melhor. E agir dessa maneira, a gente está agindo da pior forma. A gente está se boicotando, a gente está se auto-sabotando. E antes de
entrarmos no tema de hoje, deixa eu falar para você lá de Patrícia Decorações, onde você encontra toda a linha de cama, mesa, banho, sempre muitas novidades, promoções, as opções nos travesseiros, nas almofadas, saias para cama box, tem também os cobre-leitos, os tapetes, tapetes bem-vindo, tapetes para meio de sala, capachos, passadeiras, passadeira soft por metro. Quanta coisa linda você encontra lá em Patrícia Decorações. Guardanapos, guardanapos para bordar, toalhas de mesa, redonda, quadrada. É só você correr lá para Patrícia Decorações. Tem as cortinas sob medida, então a Patrícia vai na sua casa, tira as medidas para você, leva o mostruário, te explica certinho. Persianas horizontal, vertical, cortinas prontas, seja para sua sala, seu quarto, sua cozinha. Você encontra lá em Patrícia Decorações, na rua 15 de novembro, número 915, no centro. O telefone é o 3652-4397 ou pelo WhatsApp 981 16 6859. Estamos de volta. A você que nos acompanha através das ondas da Rádio Cultura, você que nos acompanha através do portal RC1 e você que nos acompanha através do YouTube, seja sempre muito bem-vindo. No programa de hoje, nós vamos falar sobre sabedoria. Acho que conforme a gente vai chegando no final do ano, é importante a gente questionar esse tipo de situação. Sabedoria de vida, a maneira como eu vivi, é o momento da gente começar a fazer uma retrospectiva, é o momento da gente começar a ter uma ideia de como foi que a gente viveu esse ano de 2019 e como eu gostaria de viver este ano que se aproxima, este ano de 2020. Por isso que questionar sobre a questão da sabedoria, eu acredito que é de fundamental importância, porque às vezes as pessoas confundem sabedoria com conhecimento, certo? E a gente não pode confundir sabedoria com conhecimento. Tanto que tem uma frase da Sandra Carey, que ela diz assim: não confunda jamais conhecimento com sabedoria. Um o ajuda a ganhar a vida, o outro a construir uma vida. Quem é que te ajuda a ganhar a vida? O conhecimento. O conhecimento que você tem faz com que você ganhe a vida. Ou seja, se você tem conhecimento para fazer bolos, se você tem conhecimento para consertar carros, se você tem conhecimento
sobre culinária. Então, são os conhecimentos dentro das mais variadas esferas e dentro das mais variadas áreas que faz com que você vá ganhando a vida, que você vá ganhando o seu sustento. Agora, o outro ajuda você a construir uma vida, ou seja, a sabedoria. A sabedoria ajuda você a construir uma vida. E de que maneira você tem construído, então, a sua vida? Ah, André, mas como assim eu tenho construído minha vida? Sim. De que maneira eu tenho construído a minha vida? Se a minha vida não está legal, eu tenho que repensar a maneira que eu estou colocando os tijolos, a maneira que eu estou fazendo a argamassa, o concreto, como eu estruturei o alicerce, porque um alicerce não estruturado faz com que a construção depois ela fique comprometida e sofra com qualquer abalo. Então, um vento muito forte, uma tempestade, já me deixa balançado. Será que na minha vida eu sou uma pessoa que eu balanço diante de qualquer situação porque eu não estou alicerçado em quem eu sou? Eu não aprendi a desenvolver a sabedoria do meu próprio eu. Eu não estou fortalecido em mim mesmo. Então, qualquer palavra, qualquer contrariedade, já me deixa desequilibrado, já me deixa totalmente mexido, já me deixa totalmente abalado. Então nós precisamos questionar esse tipo de comportamento. Buscar esse autoconhecimento vai nos fazer muito bem. Outra coisa que eu gostaria de deixar bem claro aqui é que a nossa vida é o resultado das nossas escolhas. Nunca perca isso de vista. A nossa vida é o resultado das nossas escolhas. Então, quais são as escolhas que eu tenho feito? De que maneira eu tenho escolhido me comportar? De que maneira eu tenho escolhido viver determinada situação? Como eu escolhi me posicionar diante de tal pessoa? Como eu escolho me comportar diante daquilo que a pessoa fez em relação a mim? Como eu escolho viver a minha vida? Será que eu não vivo muito mais a partir do que os outros querem que eu seja? Na primeira parte aqui do programa, eu estava conversando apenas com quem acompanha através da rádio e do portal RC1, não estava ao vivo no YouTube ainda. Eu falei justamente sobre isso. Que tem um monte de gente que quer controlar a nossa vida. Tem um monte de gente que quer mandar em você. Tem um monte de gente que quer determinar como você deve viver. E aí, se você não está alicerçado no seu próprio eu, se você não tem a sabedoria para você se alicerçar em quem você é, sabe o que vai acontecer? Você se deixa levar pela opinião dos outros e você então se torna refém daquilo que os outros estão dizendo e você se torna uma pessoa que é controlada pelos outros. Os outros é que definem o que você deve gostar, como você deve agir, qual deve ser o seu comportamento. São os outros que decidem. E muitas vezes as pessoas estão tão acostumadas a mandarem na vida dos outros que às vezes elas nem percebem. Deixa eu te dar um exemplo. Ontem
eu fiz uma postagem no Facebook e no Instagram. Eu estava treinando lá na academia, né? Estava fazendo um exercício de peito, e aí foi tirada a foto, e aí eu fiz uma postagem no Facebook e no Instagram falando, né, de como que eu ganhei esses 11 quilos a mais, porque eu tive que me esforçar, que eu tive que fazer, que eu tive que me movimentar, enfim. E aí as pessoas foram comentando. E aí teve um senhor já, que ele comentou assim, sou seu fã, mas loiro não dá, pinta logo isso. Então, presta atenção, sou seu fã, mas loiro não dá, pinta logo isso. Veja bem, eu peguei e respondi assim para ele. Olha o jeito que eu respondi para ele. Ô, meu querido, já imaginou se eu pintasse o meu cabelo de acordo com o gosto de todo mundo? Eu estaria perdido, não é verdade? Essa foi a resposta que eu dei para ele. Eu estaria perdido, não é verdade? Por isso, o que importa é o meu gosto. É isso que verdadeiramente importa. Forte abraço. Eu respondi exatamente desse jeito que eu estou falando aqui. Nossa, por que eu fui responder isso para ele? Ele ficou louco. Ele ficou transtornado. Olha isso, gente. Por quê? Porque você não pode contrariar o desejo da pessoa. Você não pode falar que você tem que fazer o seu próprio gosto. Você não pode fazer isso. Que a pessoa se sente ofendida. Né? Eu, como trabalho com redes sociais, eu só tenho que agradar. Ele falou que ele é meu fã, eu tenho que agradar ele. Eu não posso responder ele. Olha o que é isso. Hein? Deus me livre, tô louco. Se eu agisse dessa maneira, eu seria contra tudo aquilo que eu falo. Imagina bem, respondo mesmo, falo mesmo. A gente tem que dialogar e eu respondi com muita educação para ele. Mas vocês têm que ver a resposta que ele deu. Foi super mal educado, foi super grosseiro. Falou, eu era seu fã. Isso agora é no tempo passado. Porque, nossa, falei, gente, ficou louco. Aí eu respondi assim para ele, não, eu não agi com desrespeito em relação a você. Não agi com desrespeito em relação a você. Pegue o seu próprio comentário, você colocou, pinte logo isso. Pinte. Esse verbo está no imperativo. O tempo verbal do imperativo, ele indica ordem, mandamento. Ou seja, você está mandando que eu pinte meu cabelo. Isso é respeito? Ou você está impondo a sua vontade? Pinte logo isso. Isso, nesse contexto, é usado como demérito, é usado para rebaixar, é usado para diminuir. Pinte logo isso. É usado para pôr em descrédito o objeto do qual ele se refere. Então, você considera que isso é uma atitude de respeito? Depois você vem falar que eu desrespeitei você? Eu só dialoguei, eu só falei para você, meu querido, já imaginou se eu fosse pintar o meu cabelo de acordo com o gosto de todo mundo? Só foi isso que eu respondi para ele. Mas as pessoas não querem ser contrariadas. As pessoas não querem que você responda a elas. Elas querem falar, mas elas não querem ouvir. E quem fala o que quer, muitas vezes ouve o que não quer. Agora, no meu caso, o que eu respondi para ele, por exemplo, eu respondi o óbvio.
Meu querido, já imaginou se eu fosse pintar meu cabelo de acordo com o gosto de todo mundo? Eu ia estar cada dia com o cabelo de uma cor. Então, as pessoas estão muito habituadas a quererem mandar na vida dos outros. Elas querem mandar, e se você permitir, presta atenção. Se você permitir, você está perdido. Não permita que isso aconteça. Porque amanhã elas estão determinando a maneira como você tem que se vestir, a maneira como você tem que falar, a maneira como você tem que se portar, o que você pode ou não pode falar, como você deve ou não deve fazer. Você vai estar vivendo o desejo dos outros e você não vai estar vivendo a sua própria vida. E agora eu te pergunto, como você pode ser feliz se você não viver a sua própria vida? Não existe possibilidade de você ser feliz quando você vive o que os outros querem que você viva e não o que você quer viver. Então você tem que aprender a dizer não. Diga não. Com gosto. Não, não, não. Posicione-se, porque senão sua vida vai virar um inferno e não tem como você ter sabedoria de vida, não tem como você saber viver. É preciso saber viver. É a hora que a gente coloca essa sabedoria, é a hora que então a gente começa a colocar qualidade de vida na nossa vida. É nessa hora que a nossa vida adquire sabedoria. Na hora que a gente aprende a viver dessa maneira. A gente para, sabe, de se reduzir diante não só do que os outros querem, mas daquelas imposições veladas que estão ao nosso redor. Como assim, André, imposições veladas? É o que a sociedade quer. A sociedade quer que você se case, a sociedade quer que você tenha filhos. É essa imposição velada, é o desejo social. Você tem que corresponder aos anseios sociais. Senão você se sente uma pessoa anormal. Ah, vá. Quebre com essas imposições que são colocadas. Quebre com isso. Ai, porque tem que casar. Não, você serve para casar? É isso que você tem que se questionar. Eu sirvo para casar? Eu sirvo para morar junto com uma pessoa? Isso de fato vai me acrescentar? Ou vai me fazer uma pessoa infeliz? Porque tem gente que não serve para casar, gente. Ah, imagina, não me venha com essa frescura, não. Tem gente que não serve para casar, nunca serviu e nunca vai servir. Não serve. Ela pode até servir para namorar, cada um numa casa, mas para morar junto, para ter uma vida de casado, ela não dá conta. E se não assumir isso, vai se lascar. Ah, porque tem que ter filho. Tem gente que não serve para ter filho. Tem gente que não serve para ter filhos. Aí tem. Sabe por quê? Por causa dessa imposição social, que todo mundo pergunta, que todo mundo cobra. Primeiro a cobrança é para casar, certo? Depois que casou, você fala, agora vão parar de me atormentar, né? Porque agora pelo menos estou casado. Não, bem, não vão parar de te atormentar, porque agora vai vir. Quando vocês vão ter filho? Ai, gente, mas vocês não vão ter filho? Ai, mas não vão dar um neto para dona fulana? Hein, dona fulana, a senhora não quer um netinho? A senhora quer, não quer? Ah, então, eles não vão dar um neto para a senhora?
é um inferno. Por isso você tem que aprender a ter postura. Por isso que tem que aprender a ter postura. Porque se você não tem postura, todas as vezes a pessoa vai te falar a mesma coisa. Vão te cobrar sempre essa mesma porcaria. Se você não serve para ter filho, fala, não. Ai, quando que vocês vão dar um netinho para ela? Nunca. Nunca. Não vou dar um neto para ela nunca. Ai, por quê? Aí querem mostrar a gente como se a gente fosse, então, Satanás. Né? Devoradores de criancinhas. Ai, por quê? Vocês não gostam de criança? Não, bem, gosto de criança. Amo criança. Mas eu não sirvo para ser pai de uma criança. Eu não sinto o dom da paternidade, da maternidade em mim. Não me vejo. Depois você vai ouvir algumas coisas, como eu ouvi outro dia. Eu estava num grupo de pessoas e algumas mulheres disseram o seguinte: ah, gente, olha, não é por nada não, mas a fulana não tem filho, mas você consegue saber que ela é amargurada. Veja o jeito dela. Ela é amargurada por não ter filhos, porque olha agora a universalização da coisa. Toda mulher que não tem filho fica frustrada. Como assim, gente? Como assim? Como que eu posso universalizar uma coisa? Talvez a maternidade tenha sido a melhor coisa na sua vida. Na sua vida, a maternidade foi uma bênção. Celebre isso, mas não queira pegar a sua experiência e universalizar para todo mundo, porque não vai rolar. Para você, a maternidade foi uma bênção. Para outra pessoa, a maternidade pode ser um inferno. Ela não serve para ser mãe. Prova disso é que eu dei aula para muitos alunos que não deveriam ter sido filhos de tal pessoa. Porque a tal pessoa só fez um inferno na vida do moleque, fez um inferno na vida da menina. Aquilo não era mãe, aquilo era um capeta. Aquilo não era pai. Aquilo era um carrasco. Não servia para ser pai, não servia para ser mãe. Então, você está vendo? Isso é sabedoria. É eu saber averiguar, eu tenho condições para tal. Eu não estou criando uma boneca. É uma criança. É um ser humano. Mas as pessoas brincam de uma determinada maneira que parece que é uma boneca, parece que é um cachorro que eu peguei para cuidar. Tem filhos, mas aí quer ter uma vida absolutamente normal de quando era solteiro. Não vai rolar, bem. Quando você teve filhos, você não vai poder ter uma vida como se você fosse solteiro. Aí deixa para a avó cuidar. Parece que está com um cachorro, né? Eu saio para ir para o cinema, deixo lá um potinho de ração, um potinho de água e deixa lá. Não é assim. Agora, a pessoa não questiona isso. Ai, ai. Vamos ler... Peguei a Manu desprevenida. Vamos ler comentários no YouTube. Canal Vlogs, Amanda Dantas, Matheus Abracadabra. Ó, abracadabra, hein? Ó, esse Matheus faz magia por aí. A Eliane Oliveira, Lúcia Santana, Marina Maia Miranda, a Sil Santos, a Vita Vieira, a Zami Souza. Oi, André, te considero uma pessoa muito sábia, seus conselhos são maravilhosos, são minha terapia de todos os dias. Ô, minha querida, muito obrigado, beijo para você. A Lúcia Santana, como me ajuda todos os dias, meu querido, gratidão sempre, eu que agradeço.
O David Brito, boa tarde, amo muito. Ô David, muito obrigado, beijão para você. A Marlene Batista, boa tarde, André. O Railson Nunes, boa tarde. Hoje em dia muitos não procuram o conhecimento, perde tempo com futilidades. Meu querido, infelizmente, né? Tem muita gente que nós vivemos na sociedade meio fútil. Então, a futilidade é o que, nossa, mais acontece, né? As pessoas não conseguem parar para pensar, para refletir, para se aprimorar, para buscar o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal. Então, por isso que, né, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E as pessoas vão levando com a barriga. Ah, vamos ver no que vai dar, vamos ver no que dá. E aí as coisas vão indo, né? Vão indo. A Marta Souza, a Magali Barreto, a Manuela Guedes. Agora que eu me toquei que é você, Manu. Ao vivo, ao seu lado e também na internet. Parabéns, André. Cada dia que convivo com você, participando do seu programa, é um enorme presente, um enorme aprendizado. Ô, minha querida, beijo. Vem falar oi pro pessoal aqui. Vem cá. Vem, ela tá com vergonha. Beijo, viu, Manu? A Andréia Rezende, boa tarde, professor. Tudo joinha? Tudo ótimo, minha querida. Só uma dorzinha de garganta, né? Mas tá tudo tranquilo. Horta Amor Próprio, seus vídeos são meu refúgio. A Simone de antes era uma carniça. Hoje é um jardim florido que só atrai borboletas. Agradeço a Deus pela sua existência. Ô, minha querida, nossa, que legal ouvir isso. Olha isso, gente. A Simone de antes era uma carniça. Hoje é um jardim florido que só atrai borboletas. Agradeço a Deus pela sua existência. Que bacana isso, né? Puxa vida, é uma transformação. Você está vendo o que é? Sabedoria é isso. É a gente poder se transformar, a gente poder se tornar uma pessoa muito melhor. E aí as coisas mudam na nossa vida. Né? Se antes eu era uma carniça, ou seja, eu atraía os urubus. Urubu vem atrás de carniça. Quando a gente não está bem, quando a gente não está bem com a gente mesmo, quando a gente não encontra o nosso amor próprio, quando a gente não se valoriza, então a gente se desvaloriza. Então nós vamos ficando essa carniça. E o que a gente atrai? Os urubus. Por isso que aparece de vez em sempre, né? Aparece sempre essas pessoas que nos fazem mal, porque a gente não conseguiu enxergar o nosso valor. Então são os urubus que vêm. Agora, quando a gente se percebe, quando a gente se enxerga, quando a gente enfia a mão dentro da terra do nosso próprio eu, quando a gente começa a cultivar o nosso jardim, a gente começa a florescer. E aí a gente começa a atrair as borboletas e não mais os urubus. Terrenos baldios, onde os lixos são jogados, atraem os urubus. Agora, quando o terreno não é baldio, quando eu tenho conhecimento de que eu sou o proprietário da minha vida, eu sou o proprietário do meu terreno e eu vou cuidar do meu terreno da melhor maneira possível, o meu terreno começa a produzir. E produzindo eu começo a atrair coisas boas. Mas a mudança primeiro aconteceu em mim. Os outros começaram a me tratar de uma maneira diferente porque eu me tratei de maneira diferente. Eu mudei a maneira como eu me via, como eu me enxergo. Precisamos ter consciência disso. Nosso programa chegou ao fim. Agradeço a você por sua atenção, por deixar eu entrar no seu lar, no seu ambiente de trabalho, no seu carro ou em qualquer lugar que você esteja me ouvindo e agora também me vendo. Afinal de contas, a Rádio Cultura é a rádio que todo mundo ouve e agora também é a rádio que todo mundo vê. E como toda sexta-feira, eu digo a você, curta, aproveite cada minuto,
porque cada minuto que passa é um milagre que não se repete. Beijo no coração, fique com Deus, muito obrigado, tchau, tchau, até segunda, ótimo final de semana.